Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui é a missionária Roberta Vaz, nós estamos fazendo uma campanha de oração com o tema O Fracasso como alicerce para a transformação. Em Jeremias 29:11, diz assim: Porque eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Esse é o tema da nossa campanha, irmãos. Nós estamos no terceiro dia. Eu quero louvar a Deus, porque até aqui o Senhor tem conduzido e o Senhor tem nos guiado nesse propósito. Irmãos, nós estamos falando de momentos que parece na nossa vida que acabou, momentos que parecem não ter mais jeito, e momentos que a gente sente que o nosso chão acabou. O fracasso, né? Uma derrota, às vezes um trabalho que você perdeu, às vezes um relacionamento que se desfez, às vezes até mesmo um ente querido que se foi. Eu não sei qual que é o fracasso que você possa estar vivendo, mas teve uma época na minha vida que eu passei por uma situação dessa. E esse fracasso na minha vida, ele foi alicerce para que Deus pudesse transformar a minha vida, para que Deus pudesse transformar o meu caráter, para que o Senhor pudesse me forjar e me usar de forma que eu não pensava e não imaginava. Então, no meio daquela situação toda, Deus usou esse sofrimento para me lapidar. E se você deixar, se você confiar no Senhor, eu creio que Deus também tem algo muito especial para fazer na sua vida e fazer com que você seja uma pessoa melhor e fazer com que as coisas venham cooperar tudo ao seu favor. Deus não esqueceu de você. Os planos do Senhor não se acabou e o Senhor tem um futuro para você. Ele tem uma esperança para você. Ele tem um plano de paz. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje, meus irmãos, a palavra que nós estaremos lendo está no livro de Atos, capítulo de número 9. Nós vamos estar falando aqui sobre a conversão de Saulo, amém? Quero ler aqui. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, a, a fim de que caso achasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele para fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levando-o para Damasco, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso,
pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que lhe recuperasse a vida. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, nós estamos falando, né, dessa história de Saulo, que era um homem que ele não gostava dos cristãos. E não só não gostava, mas ele achava que, agindo dessa maneira, ele estava servindo a Deus. Ele achava que ele estava zelando pelas coisas de Deus, porque ele achava que Jesus não era, ele era um falso Messias, né? Então, ele estava concentrado, né, no desejo dele de agradar a Deus, e esse desejo ele ia atrás dos outros cristãos, ele prendia, né, ele mandava, ele perseguia, né, ali algum matava, né? Então aconteceu que o Senhor viu nele algo que outras pessoas não via. Ele tinha uma dedicação dentro dele, mas era para fazer, né, o contrário do que Jesus veio fazer. Porque Jesus já tinha vindo. E Jesus, ele ensinou um caminho diferente. Ele ensinou um caminho que é o amor, que a base é o amor. Então, meus irmãos, o Senhor vai mostrar esse amor para Saulo, né? Então, é, aqui eu vejo que ele, naquele momento, o que que aconteceu? Fala que ele estava indo para cá, aqui está, fala que ele estava seguindo ele, está estrada fora, né? No verso de número 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra. O que que aconteceu com Saulo? Ele caiu. No momento que nós caímos, né, na nossa vida, isso parece ser ruim, né? A queda na nossa vida é algo que tira, como se diz, tira o nosso chão, a gente cai e às vezes até se machuca. E Saulo aqui, ele caiu, foi um tombo, ele estava seguindo um propósito que ele ia fazer e ele cai. Então, ele tem ali um momento de fracasso, um momento de queda. Aquilo que ele ia fazer já não tinha como fazer mais. E naquele momento ele ouve a voz daquele quem ele tenha perseguido, né? Ele ouve a voz. Aí fala assim, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues, né? E ele estava ali, né, no chão e sendo confrontado. Em nossa trajetória, irmão, nós também podemos enfrentar alguns tombos assim, machucar, né? Dói certas verdades a nosso respeito, lidar com as nossas imperfeições, né? Enfrentar os fins de relacionamentos, abrir mão do nosso passado, dos nossos desejos e das nossas necessidades.
É difícil, irmãos, não é fácil, né? Mas também é tão dolorido nós também ficarmos na estrada errada, achar que tá certo, como Paulo estava. Ele achava que estava certo. Saulo, né, na verdade. Ele achava que estava fazendo a vontade do Senhor, mas ele estava longe do plano perfeito do Senhor para a vida dele. Mas o Senhor fez com que Saulo encontrasse o caminho certo, né? Ele que estava no caminho contrário, né? Perseguindo, torturando em nome de Deus, o Senhor, aleluia, mudou aquela situação. Então o Senhor Jesus, ele se revela para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele, né, naquele momento, ele ele está ali sem saber. Ele fala assim: quem és tu? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que ele levantou. Ele levantou-se, mas ele não levantou só de levantar e estar em pé. Ele levantou com um novo entendimento no seu coração, na sua mente. E assim às vezes acontece conosco, né? Quando nós estamos ali caídos, nós não vamos nos levantar do mesmo jeito. Nós vamos levantar com o nosso entendimento renovado, com a nossa mente transformada. Aleluia, glória a Deus. Quando Saulo se levantou aqui, naquele momento ele estava cego. Naquele momento ali ele estava sem enxergar. E aí o que acontece? Às vezes podia falar, nossa, o tombo foi muito ruim na vida dele. Ele caiu, foi muito sério. Ele até não está mais enxergando, mas levaram ele, né, para uma casa, para um endereço. E nesse lugar que ele ficou ali, ele ficou sem comer. Aqui fala aqui, ó, sendo levado para Damasco, né? Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. E ele ficou ali, acredito eu, que meditando e pensando, nossa, eu acredito que toda a história de Jesus vem na mente dele, porque ele era ali do povo judeu, ele conhecia a trajetória de Cristo, só que ele não acreditava. Na verdade, ele conhecia de ouvir falar, porque ele veio depois que Cristo já tinha vindo, né? A história de Saulo conta que foi depois. Então, ele não caminhou com Jesus, ele não estava com Jesus, mas ele escuta. E aí, de repente aqui, ele começa a ver e fala assim: Nossa, meu Deus, era verdade. E eu estava no lado errado. E ele começa a refletir. E ele nem vontade de comer ele tem, ele nem vontade de beber nada, por quê? Porque ele tá pensando, ele está refletindo em tudo que ele fez e agora. Ele caiu em si, né? Ele caiu em si. E como o filho pródigo que estava lá no mundo, e ele de repente ele se vê ali comendo as bolotas daqueles porcos, e ele cai em si. Ele lembra que na casa do pai dele, os filhos não, os funcionários era melhor tratado do que ele estava sendo ali longe da casa do pai. Ele que era o filho pródigo, né? Então, como Saulo, como esse filho pródigo que voltou para a casa do pai, Saulo volta para os braços do Senhor. Na verdade, não quer dizer que ele volta, porque ele achava que servia a Deus, né? Ele achava que estava fazendo certo, mas ele volta desse caminho contrário, ele volta desse caminho errado, ele faz uma conversão, né? E muda de lugar. Aleluia, glória a Deus. A mudança em Paulo, ela foi total, né? Ela foi é, ele foi transformado completamente quando a gente olha de Saulo para Paulo. Só que essa transformação de Saulo para Paulo, ela leva tempo, né? Não foi simplesmente aqui, como contou essa história, né? O Senhor levanta ali Ananias, leva ele lá naquele lugar. Ananias não só fala, mas ele confirma. Ele entra ali na casa, né? No verso 17 fala assim, ó, então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o
próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Então, Ananias mostra para ele que o Senhor contou para ele, falou: "Ó, o Senhor me revelou que você caiu, mas o Senhor te levantou ali e você agora vai ser uma nova pessoa, né? Você vai ser cheio do Espírito Santo e a sua vista vai ser devolvida, né?" Então, a conta aqui que depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Aleluia. Não, antes aqui, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então, Saulo, né? Ele estava ali deitado, cego, 3 dias sem comer, sem beber, refletindo que ele tinha perseguido os cristãos, quanto ele tinha feito mal. Eu imagino que estava passando um filme na cabeça dele. De repente, Ananias chega ali e ele encontra o perdão de Deus. E Deus, ele mostra que através de Jesus, que ele tem um plano na vida dele. Às vezes ele pensou assim, agora é o final. Eu perseguia, né? Jesus Cristo, eu persegui todos aqueles que falavam em nome dele. Agora é meu fim, porque eu fui descoberto pelo Senhor, porque na verdade ele se revelou a mim. E agora? Qual é a punição que ele vai me dar? E o Senhor Jesus tem um plano para ele de paz, não de mal, de transformação. Então ali cai todas as escamas dos olhos dele, ele torna a ver. E aí a primeira coisa que ele é batizado. Ele já se entrega para Jesus. A palavra diz que o batismo é nós morrermos para o mundo e nós sermos nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Então, aqui antes dele comer, antes dele fazer qualquer coisa, ele levantou e foi batizado. E depois ele se alimentou e sentiu-se fortalecido. Então, ele permanece ali alguns dias em Damasco. Mas a história de Paulo, né? Ela vai contar várias trajetórias, várias situações que ele passa de dificuldade para se tornar quem ele foi, que foi o grande apóstolo. Aleluia, glória a Deus. E isso nós precisamos ter no nosso coração, que as coisas levam tempo, né? Que não acontecem em frações de segundo e que a gente precisa acreditar que o Senhor vai fazer na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Né? Alguns encontros de nós com o Senhor, ela vai mudar o rumo da nossa vida, né? Ela vai fazer com que a gente tenha aquela. Naquele momento ali, a gente recebe o Senhor, a gente encontra com o Senhor, Ele manifesta a nossa vida, nós se sentimos fortalecidos, aí nós vamos caminhando, né? E quando Deus vai vendo o nosso comprometimento, a nossa obediência, a nossa perseverança, o Senhor vai nos purificando, o Senhor vai trabalhando a nossa vida, né? E o Senhor vai usar tempo, vai usar provações para afirmar e forjar nosso caráter, né? Para que faça com que nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. E aí, se nós não desistirmos, se nós continuarmos firmes na nossa caminhada, nós vamos ter a nossa recompensa, porque o Senhor tem promessa na nossa vida. Aquele que permanecer até o fim herdará a coroa da vida, e não somente a salvação que o Senhor tem para nós. A palavra do Senhor diz que Ele tem uma vida abundante para nós aqui. Ele conhece os desejos do nosso coração. Ele sabe do nosso sonho que nós temos. O Senhor Jesus, Ele conhece. E às vezes você fala assim, mas meu sonho acabou. Meu sonho tinha acabado também, meus irmãos. Eu que, como se diz, eu casei para não se separar. E eu queria acabar com uma maldição na minha vida, uma maldição hereditária que havia muito tempo. E aí, de repente, infelizmente, aconteceu. Aí eu fiquei desolada. E eu pensei, agora acabou, e agora? Como é que vai ser? Mas o Senhor, aleluia, resgatou os meus sonhos, e fez tudo novo, e fez tudo diferente, aleluia, não do jeito que eu pensava, mas o Senhor fez. Hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu estou na igreja, eu estou firme com o Senhor, eu estou buscando Ele, né? É claro que a gente está caminhando,
está caminhando, é um processo, eu ainda estou no processo, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida, para concretizar, mas o Senhor vai concretizar se eu continuar firme, se eu continuar perseverando, se eu continuar em obediência, assim o Senhor vai fazer. Se eu desistir no meio do caminho, no meio da jornada, não tem nada para mim. Então, meus irmãos, vocês podem confiar no Senhor, confia no Senhor. Vamos tomar esse exemplo de Saulo, que ele se transformou em Paulo, né? O nome dele foi mudado, foi transformado, e a gente viu que mesmo sem caminhar com Jesus, como os 12 discípulos caminhou, o apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos aqui da palavra, foi o mais perseverante, passou por tantas coisas, né, por tantas privações, e o Senhor esteve com ele todo o tempo. Nada impediu Nada impediu Saulo, o apóstolo Paulo, nada impediu ele de fazer o ID do Senhor. Deus viu nele, quando ele perseguia, né? Jesus viu nele, quando ele perseguia o Senhor Jesus, ele viu, ele é diferente, ele é comprometido, ele é determinado. Eu vou trazer ele para mim. E o Senhor Jesus traz ele para o Senhor. Assim são pessoas que aos nossos olhos, às vezes, nós não damos nada para ela. São pessoas que às vezes estão caídas, estão nos vícios, nas drogas, na prostituição, no adultério. Às vezes são pessoas que para nós não daríamos nada para eles. Os cristãos, né? Como que podia olhar que Saulo podia ser o apóstolo Paulo? Jamais, né? Podia pensar. Mas o Senhor o viu e o enxergou. E o Senhor nos enxerga, irmãos, na nossa imperfeição, na nossa, lá no nosso jeito, que às vezes nós achamos que estamos no caminho certo e o Senhor fala: epa, vem aqui, é por aqui, ó. O caminho é esse aqui. E o Senhor mostra para nós um novo caminho, nos tira do nosso lugar e mostra para nós uma outra direção. Assim o Senhor fez na vida de Paulo e assim o Senhor faz conosco, irmãos. Eu vejo que Paulo foi preso, e ele podia falar assim: ah, Senhor, eu estou preso aqui, não posso fazer nada. Mas o Senhor levou ele lá naquelas cadeias para que aqueles que tivessem preso, algemado, tivessem a oportunidade de conhecer o Evangelho, tivessem a oportunidade de conhecer a palavra, tivessem a oportunidade de também ter a salvação. Porque o Senhor também tinha pessoas lá dentro daquelas prisões que ele não tinha, aleluia, esquecido. Ele não tinha esquecido. Então o Senhor envia o apóstolo Paulo lá. E não só para aqueles que estavam presos, mas também para aqueles que estavam de fora, porque ele enviava cartas. Ele cuidava de igrejas, mesmo dentro da prisão, enviando cartas, mantendo relacionamento. Às vezes a gente quer dar desculpa. Eu não faço a obra do Senhor porque não tem jeito, porque eu estou aqui na minha casa, porque não tem como eu fazer. Irmãos, quando eu estava ali na igreja, ainda antes de tudo acontecer, o Senhor usou várias pessoas para orar e falar que eu estaria levando o evangelho, que eu estaria sendo usado para pregar para pregar para as nações, para pregar em vários lugares. E eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor vai me levar para viajar, o Senhor vai me levar para outros países. Como que vai ser isso, né? E eu comecei a passar isso pela minha mente. E nessa caminhada com Cristo que eu tenho vindo, que desde 2016 é, eu comecei a orar nas madrugadas que eu falei, orar de madrugada, a, a criar o grupo de oração, a fazer as campanhas. Eu comecei a pregar em outros grupos, a levar a palavra do Senhor para a honra e a glória do nome do Senhor. E esses grupos foi replicando, né? Eu tenho feito postagens no canal do Telegram, no YouTube agora também, graças a Deus. E as pessoas vão compartilhando. E muitas pessoas falam: olha, irmã, eu tenho mandado seus áudios para Espanha, Portugal, para Estados Unidos, tenho mandado para muitos lugares, para a África, para vários lugares, né? Vários lugares. Eu não vou lembrar todos os países aqui, mas várias pessoas falando de outros países, né? Que essa palavra tem chegado, que o Senhor tem levado essas campanhas. E eu louvo o nome do Senhor, porque Ele está cumprindo a palavra dele. Né? Às vezes eu pensava, que seria de um jeito, mas o Senhor muda, o Senhor tem os meios dele de trabalhar, não precisou sair de casa.
né? Não precisou sair do meu lugar, porque eu dentro da minha casa, eu estou fazendo a obra, eu estou levando a palavra do Senhor através do meio de comunicação que é a internet. Eu louvo o Senhor por isso e eu agradeço o Senhor por tudo que Ele já tem feito, né? Não só pela internet, mas o Senhor também tem me dado condições de estar dentro do meu território aqui, podendo também levar para outros lugares, né? E eu louvo o Senhor por isso. Eu estou aqui na dispensação do Senhor, eu estou aqui, né, nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa estar me usando conforme a vontade dele, né? Eu decidi sonhar os sonhos do Senhor. Os sonhos do Senhor são melhores do que os meus, né? Então, irmãos, eu não sei qual foi o tombo que você levou da vida, como o apóstolo Paulo levou aqui um tombo, ele caiu, né? Foi o melhor tombo da vida dele. Foi o melhor tombo porque transformou a vida dele, mudou a trajetória dele, trouxe para ele salvação, trouxe para eles amigos fiéis. E a gente vai ver, ler as cartas do apóstolo Paulo e vai ver o quanto ele amava as pessoas. Quando ele estava preso, ele fala várias vezes do desejo, nossa, como eu gostaria de estar aí com vocês, irmãos. Como eu gostaria de estar aí junto. A gente vê o amor que ele teve, as amizades que ele fez, as pessoas que colocaram, que o Senhor colocou para cuidar dele, né? O Senhor levantou ali Barnabé para conduzir ele, para guiar ele. Depois teve ali, o Senhor usou ali a discípula Lídia, né? Aleluia, glória a Deus. O Senhor também usou ela para que pudesse abrir a porta da casa dela, né? Aleluia. É, na verdade, estou falando de Lídia, não lembrei de Priscila, né? Era Priscila. Usou vários, irmãos. Se a gente for olhar a história, nós vamos ver que o Senhor usou várias pessoas para caminhar com Paulo, para ajudar Paulo, aonde ele foi. E assim o Senhor vai usar várias pessoas para caminhar com você também, para te ajudar, para te sustentar, para te apontar caminhos, né? Que Deus possa nos dar discernimento para nós reconhecer, né, as pessoas, reconhecer, meu Deus, aquelas pessoas que quer realmente nos conduzir para o Senhor, Pai, para fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Pai, eu te agradeço. Agradeço, Senhor, por essa palavra, Pai, por essa reflexão que o Senhor trouxe ao nosso coração, fazendo nós olhar para a trajetória de Paulo, de Saulo, que se transformou em um Paulo, Pai, antes que era perseguidor e depois passou a ser seguidor, deixou de ser perseguidor para ser seguidor de Jesus Cristo, Pai, e de levar o seu nome. Faz de nós seguidor do Senhor, seguidor do seu exemplo, seguidor do seu amor, que nós temos, possamos ter o nosso caráter transformado como o caráter de Cristo, que possamos amar como o Senhor amou, Pai, que possamos andar como o Senhor andou, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que nós queremos ser, Senhor Jesus, nós queremos seguir o seu exemplo, em nome de Jesus, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha se agradar de nós. Agrada, Senhor, agrada-se de nós, Senhor. Tira tudo aquilo que nos separa do Senhor, tira todo engano, tira tudo aquilo, Senhor, todo pensamento contrário, Pai, em nome de Jesus, assim como o salmista fala, sonda-me, esquadrinha-me, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Sim, Pai, em nome de Jesus, visita cada um de nós, visita o nosso coração, a nossa mente. O apóstolo Paulo estava ali naquela cama há 3 dias, ali, Senhor, refletindo sobre tudo, e de repente o Senhor envia Ananias para que ore por ele, para que ele restaure a visão e para que todas as escamas, cegueira caia dos olhos, que assim também possa cair dos nossos olhos toda cegueira, toda trave do nosso olho, tudo que possa estar nos impedindo, Senhor, de ver o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor preparou para nós, Pai, nos ajuda, Senhor, meu Deus, a colaborar com o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, e não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.